coletividade, né? Então, essas sociedades políticas, elas tomam decisões, né, em benefício da coletividade. E aí sim, aqueles elementos, né, da própria ordem social, interação, organização, né, todos aqueles elementos que fazem parte aí dessa organização de uma sociedade política. É basicamente isso, mas, né, quem respondeu mais, colocou mais implementou, ganhou. Na lista de grupo aí, por favor. 2. Teoria contratual na formação da sociedade, pessoal. Ah, não tem um texto. Mas foi um assunto tratado em sala de aula, tem um caderno. É para o aluno pesquisar de outras fontes mesmo, para ter um livro, acompanhar, né? E lá fala mesmo da teoria contratualista, principalmente o Rousseau, né? Tem John Locke, tem Thomas Hobbes e tem Rousseau. Esses três aí, John Locke, Thomas Hobbes e Rousseau. Esses três aí que estão aí, que puxaram essa corrente contratualista, dizendo que a sociedade, ela se forma a partir da vontade, né? O indivíduo, ele tem vontade de viver em sociedade, né? E para ele viver em sociedade, e para também organizar as suas liberdades, os indivíduos, eles formam um pacto, né? Eles formam um contrato entre eles, né? Onde eles abrem mão de parte dessa liberdade, parte dessa autonomia, dessa soberania, em prol da constituição de uma sociedade que futuramente veio deflagrar aí no que hoje nós conhecemos pelo Estado que tem uma Constituição. A nossa Constituição, ela é uma Constituição que foi feita por representantes. Então, essa contribuição da teoria contratual, é essa explicação. Então é importante que vocês leiam sobre a teoria contratualista. Fica a dica, hashtag 2 pontos. Ciência política, a partir de Leclerc, eu falei em aula, não devo ter anotado no caderno, me perdoe, mas como eu falei da distinção, né, de povo e cidadão, nós trabalhamos aqui em sala, povo é elemento do Estado, né? O povo é esse indivíduo, os indivíduos reunidos num território que estão submetidos à soberania de um mesmo Estado. E aí, Jeremeia, né, com a definição que nós apresentamos, o cidadão já é uma qualidade, né, uma capacidade de um exercício de direitos políticos, né? O cidadão, então, para a ciência política, o cidadão, ele tem uma capacidade de exercer direitos políticos, direitos de nacionalidade, direito de exercício político, direito de votar, direito de ser votado, ou seja, participar da organização política do Estado, né? Veja só, propor iniciativa de leis, eu até dei exemplo aqui que a nossa Constituição assegura a iniciativa popular à elaboração de leis, né? E pede, né, que sejam a partir de cidadãos. Então, cidadãos é justamente esse conceito para a ciência política, tá? Nesse sentido aí. Essa questão aqui, pessoal, afirmar que a soberania é poder jurídico nos dias atuais. Quando eu falo nos dias atuais, é porque eu quero que vocês analisem. Bom, como que era essa soberania antigamente? Né? E antigamente, pessoal, essa soberania, ela era essa. Porque, primeiro, soberania é uma qualidade atribuída ao poder. Então, tem alguém exercendo o poder. Se esse alguém está exercendo o poder, e ele é esse soberano, antigamente, em outros modelos de Estado, essa soberania era ilimitada. Não existia lei, não existia uma Constituição, não existia nada que colocasse limites a esse que estivesse exercendo o poder, o governante que estivesse exercendo o poder. Era herdade, era divina, não tinha uma alternância democrática no poder. Então isso era antigamente. Acontece que esse modelo antigo, né,
era muito arbitrário. Daí uma principal característica dessa soberania ilimitada, a arbitrariedade, a insegurança política, as injustiças que ocorriam dentro do Estado. Bom, isso antigamente. Com a evolução política do Estado, né, verificou-se a necessidade de surgimento de leis. Né? Então surgem as leis, os atos, as declarações. E esse universo de lei, quando a gente fala de lei, a gente lembra justamente de uma ordem jurídica. Está no seu texto de ordem jurídica. O texto de ordem jurídica explica. A ordem jurídica é justamente a criação de leis para regulamentar tanto a vida dos indivíduos em sociedade, quanto a relação da sociedade com o Estado. Então, hoje a soberania ela é poder jurídico, porque hoje, e ela é de fato sim positiva, porque hoje a soberania, além dela, ela impõe limites ao exercício do poder. Essa palavra é importante. Limitação do exercício do poder. O soberano hoje, ele não faz o que quer. Ele não faz o que ele tem vontade. Ele faz o que a lei autoriza. Ele faz aquilo que a Constituição permite. Ele não pode violar a ordem jurídica. Então, gente, o poder jurídico ele veio para domesticar essa soberania, né? Veio para disciplinar a soberania. Como? Ora, racionalização do poder. A própria divisão dos poderes que está nesse texto que eu escrevi hoje é uma forma do poder jurídico disciplinar a soberania. Né? A divisão dos poderes é o principal fator de afirmar que a soberania hoje é um poder jurídico. Porque hoje nós temos uma Constituição, né? A Constituição é uma ordem jurídica, a Constituição é uma lei jurídica, e ela organiza os poderes para evitar essa arbitrariedade, para evitar a insegurança política, os abusos pelo governante. Hoje, então, nós temos uma soberania limitada ao que prevê o texto constitucional. Certo? Então, o debate, a análise, a explicação a ser feita nessa resposta é neste caminho, tá? Que vocês vão complementar com a leitura do último texto que eu coloquei hoje, tá? É fundamental a leitura desse último texto, não só para a prova, como eu disse, tá? Vida eterna. Amém. Gente, vamos então. A gente terça-feira, não tem